Maurício José Portugal, né, que era morador da vila de Santo Antônio de Sá, que hoje é a região metropolitana do Rio de Janeiro, ele já tinha feito uma solicitação, né, para explorar jazidas auríferas nessa região. Então, o Mão de Luva, quando veio para cá, diante possivelmente dessa informação que ele possa ter tido em relação a esse requerimento de José Maurício, ele já sabia que aqui você tinha poderia encontrar o tal ouro de aluvião, né? Não, sim, desde os idos, né, de 1760, né, já era possível encontrar ouro nessa região, né? Logicamente que as notícias também corriam nesse período, né? Até pelo poder do boato, né? Isso era muito comum na colônia, né? Então, creio que pessoas vindos de Minas Gerais, ou mesmo do Rio, né, vieram para essa região buscando, né, esse metal precioso. E o Maurício, né, Maurício Portugal, isso, desculpa, ele veio com essa intenção, né? No entanto, essa era uma região proibida a ocupação e a exploração. Portanto, esse requerimento dele foi indeferido, né, pelas autoridades. O que não impediu, logicamente, que outras pessoas chegassem por aqui através de picadas. Ou seja, nós tínhamos o Caminho Novo, né, que através desse Caminho Novo, vindo das minas, era possível, através de picadas, chegar nessa região, né? E através dessas picadas, levas de migrações vindo, né, dessas regiões se estabeleceram aqui, mas, como eu disse, de uma forma ilegal, porque aqui era uma área proibida, né? Não se podia ocupar e explorar essa região. Por quê? Digamos que era uma região ainda desconhecida pelas autoridades, né? Era necessário ainda ter o conhecimento técnico da região e saber como controlar a exploração desse ouro, né? Algo que não existia pelo menos até 1784, 85, quase nada se sabia dessa região. Aqui era uma região de matas, cachoeiras, rios caudalosos, né? Muito difícil de se penetrar, conhecido apenas pelos indígenas e por aventureiros, né, paulistas, né, que buscavam também chegar a essa região, né, através desses caminhos alternativos. E, Rodrigo, outro aspecto assim interessante no seu trabalho que você traz é a questão do gentio, né, dos indígenas, que você fala das nações Puris, né, Orozóis e Xopotóis. Ou seja, Mão de Luva, dentro assim da astúcia dele, ele utilizou os indígenas para chegar diretamente a esse ouro, né? Então, os indígenas deram essa indicação de onde estava esse ouro, quer dizer, uma estratégia dele. E também a gente sabe que os portugueses não teriam penetrado assim pelos sertões sem a ajuda, né, do povo indígena, né? Como tinha dito, os indígenas, né, são profundos conhecedores desses sertões, né? Quando eu falo sertão, eu estou pensando em áreas, né, onde não havia o elemento branco, segundo a linguagem da época, né? Então aqui era uma região habitada essencialmente por indígenas e aventureiros. E esses aventureiros, né, muitas vezes se uniam com esses indígenas ou mesmo com quilombolas, né, para buscar esses veios auríferos, né? Então formava-se, né, redes de poder, redes clientelares, né, que uniam indígenas, quilombolas, aventureiros e até oficiais, né, a serviço do rei, para buscar controlar e explorar ilegalmente esses sertões. Você fala na sua tese que Mão de Luva chegou a ensinar os indígenas a rezar. Ele era religioso, sim? Olha, na verdade, em um documento, né, durante a devassa final, né, durante as inquirições, um indígena, né, um capitão, parece, dos indígenas, alguma coisa assim, ele chega a afirmar que o Mão de Luva era bom, que os ensinara a rezar, que ele era uma pessoa boa. Olha, há duas hipóteses para isso, né? A forma como o Mão de Luva e seu bando buscou inserir esses indivíduos nessas redes, né, foi de uma forma fabulosa. Então essas redes de poder eram estritamente necessárias para poder inserir esses indivíduos nessas redes
de poder. O termo que se dá para isso são redes clientelares, né, que hoje é utilizada pela historiografia, principalmente a historiografia portuguesa, né? Mas enfim, havia essa boa relação com esses indígenas, né? E se é mesmo por uma questão estritamente econômica, né, bem provável. Mas pode ser também que esses indígenas, né, eles mantinham ótimas relações com o bando. Eu não nego esse fator. Bom, então vou aproveitar essa deixa que você falou dessas redes clientelares. A história do Mão de Luva, ela repete um pouco os tempos atuais, leva um pouquinho a Lava Jato, né? Que você vê, quando você entra nessa questão da corrupção, você chega ao quê? Pessoas do alto escalão do governo, e você cita na sua tese que Mão de Luva corrompeu militares, agentes administrativos e até padres, né, que usavam até desse benefício à imunidade de ser revistado. Então fala um pouquinho desse clientelismo, né, gerado pelo Mão de Luva em relação aos agentes governamentais. Antes de tudo é necessário entender, né, as sociabilidades que eram tecidas nesse período, século XVIII. Tal como também a cultura política, né, que era regida nesse período. Olha, eu posso afirmar que a nossa cultura política, né, que é de matriz ibérica portuguesa, né, tinha como característica o poder do mando, o poder da violência, da intimidação, da honra, né, valores típicos, né, de uma sociedade machista, de dominação, que já vem desde o período, né? E logicamente que dentro dessas questões do mando, nós também temos questões também ligadas ao aspecto econômico, que é justamente a expansão de propriedades, é o indivíduo procurar se manter no poder, expulsando pequenos e médios poceiros, né? E daí constituir o que eu denomino até na minha tese de doutorado como redutos de dominação bandoleira, né? Ou seja, esses bandoleiros, esses bandidos, seja através de bandos armados ligados ao contrabando, ou seja, da rapina, né? Buscavam de uma certa forma manter regiões de domínio privado. Quer dizer, esse período de quase duas décadas, um pouco mais de 2 décadas, que Mão de Luva se manteve nessa região, conseguindo, né, operacionalizar toda essa rede de contrabando, isso foi graças a essa articulação que ele fez, então, com órgãos do governo, né, que mantinham essa estrutura dele, né? Sim, na verdade a questão do ilícito era comum no século XVIII. Há autores que chegam a defender, inclusive, que o contrabando era um crime ilusório, né? Desde a década de 90 já extensos estudos, né, que procuram demonstrar essa questão do ilícito, não só nessa região, mas também no sul, né, do que hoje é o sul do Brasil, ali, a questão do contrabando de prata com Buenos Aires, Assunção, Paraguai, enfim, né. E esse contrabando, muitas vezes, ele tinha uma dimensão internacional, não apenas regional, ou seja, regional, nacional e internacional. Eu já li alguns documentos que havia associações de contrabando que mantinham relações ilícitas, né, com judeus radicados em Amsterdã. Ou seja, quando se pensa no contrabando, no ilícito, né, nós temos que pensar isso numa dimensão muito maior e muito mais abrangente. E a corrupção, logicamente, que é também de matriz ibérica, né, era uma prática comum e normal, não apenas entre os pequenos oficiais régios, mas entre padres, governadores, vice-reis, né. Em Minas, nós temos o Dom Lourenço de Almeida, né,
que foi muito bem pesquisado pela professora Adriana Romero, né, que diz que ele voltou para Portugal com uma fortuna maior que a do próprio rei, né? Ele foi repreendido pelo rei, mas ao que tudo indica, parece que ele não foi preso, né, nem sentenciado. Temos o caso do próprio Luiz da Cunha Menezes, né, que desde a época que ele governava a capitania de Goiás, né, ele já era acusado de inúmeros crimes, de inúmeras ilicitudes, né, até que durante as devassas, né, que eu fui pesquisando, né, nos documentos do Arquivo Nacional, da Torre do Tombo, nos avulsos do Arquivo Histórico Ultramarino de Minas e do Rio, dá para perceber claramente o envolvimento desse governador com o bando do Mão de Luva. Ou seja, digamos que ele participava indiretamente desse bando, né? Era um dos financiadores, digamos assim, né? E isso se comprova através das cartas trocadas, né, entre os irmãos do Mão de Luva com oficiais de confiança do governador. Ou seja, falar hoje em contrabando, corrupção, ilicitudes no século XVIII, né, nós temos que tentar prender isso dentro de uma sociedade de antigo regime, lógico, né, mas também perceber que essa dinâmica do contrabando, né, o próprio rei tinha conhecimento, né, e muitas vezes buscava não interferir muito para a própria sobrevivência do Império Ultramarino Português, porque o rei precisava dessas elites. Ele não podia punir essas pessoas à revelia, mas alguns foram punidos. Vamos conferir o que a população de Cantagalo sabe sobre Mão de Luva. O que o senhor sabe sobre Mão de Luva? Eu não posso te informar nada porque eu ouço dizer, mas eu não sei verdadeiramente, porque eu sou nascido no distrito de Cantagalo, tá? Mas sendo que sou registrado em Itaucária, tá? E o que acontece? Quando eu vim aqui para Cantagalo, eu já vim em 1970 e alguma coisa. Então eu não conheço muitas coisas aqui, eu conheço de passagem, assim, de nomes, de ruas, etc. Mas assim, a profundidade da coisa eu não sei. Né? Sabe falar, mas já ouviu falar do Mão de Luva? Sim, eu ouvi sempre falaram sobre Mão de Luva. Agora, o significado eu não me pergunto que eu não sei te informar. Não. Já ouviu falar do Mão de Luva? A gente ouviu falar muito. Quem foi Mão de Luva? Não sei, aí não sei quem é. Não sei. Não estudou isso na escola, não, né? Não sei. Tem noção? Não tem, não. E o senhor? Também não sei certo, não. Nada sobre Mão de Luva? Aqui tem rua Mão de Luva, aqui tem condomínio Mão de Luva. E ninguém sabe quem foi Mão de Luva? Certo, eu não sei, não. O que vocês sabem sobre o Mão de Luva? Pelo que eu me lembro, estudei sobre ele veio de Portugal. Ele era, eu achei, alguma coisa do rei. Ele teve um caso com a rainha. Não me lembro muito bem. Só lembro que ele teve algum tesouro, ou foi dito isso, que ele teve algum tesouro escondido por aqui, e o condomínio Mão de Luva tem até o nome dele por causa disso. Pelo que eu me lembro. Só isso que eu me recordo dele. E você? Infelizmente não sei, que sim, já passou muito tempo. E eu não estudo mais sobre isso, entendeu? Eu já passei e já esqueci. Mas chegou a estudar sobre a história aqui da região, mas ouviu falar sobre Mão de Luva? Já, com certeza já ouvi falar, sim. Ele foi um fato muito histórico aqui em Cantagalo. Mas que eu recorde mesmo, não recordo quase nada mesmo dele. E ele veio clandestinamente. Aí os soldados do Império na época, sabendo da vinda dele para cá, vieram à procura dele. Ao chegar aqui, eles né, muita vegetação, né, mata fechada, os soldados à procura dele, aí ouviram um canto de um galo, essa é a história, né? Que ao ouvir o canto de um galo, eles perceberam, bom, se é um animal, né, doméstico, se tem ali, tem pessoas, né? Aí diz que o soldado foi e falou, canta galo, né? Mandando o galo cantar para ele identificar onde eles estavam. E com isso, acho que eles localizaram onde eles estavam instalados, né? E
descobriram o pobre coitado, levaram ele embora. O que você achou, Rodrigo? Faz parte da mitologia, né? Da região, do mito, da história oral, da oralidade, né? Que as pessoas que são, né, da região, né, normalmente divulgam, né? Mas, como eu disse, a oralidade é de fundamental importância, né? Para as pessoas, né? Para a história da região, né? A identidade da região.